Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de cálculo, onde nós vamos estudar o teorema fundamental do cálculo. E assim como é organizado nos livros, nós vamos fazer também aqui nesse vídeo, onde nós vamos dividir o teorema em duas partes. Então a primeira parte é essa daqui que vocês estão vendo, que diz o seguinte: é, sendo f uma função contínua no intervalo fechado de a até b, e sendo a função g, definida desta maneira aqui que vocês estão vendo, ou seja, a função g, que é g de x, ela é igual à integral de a x, onde a é um número real, a integral, da função f de t dt, aonde x é uma variável definida no intervalo de a b. Tá? Então, no caso, essa função g ela vai ser contínua no intervalo de a b e também derivável, então, nesse intervalo. Então, desse modo, a integral da função g será a função f. Bom? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro exemplo para ficar claro. Tá? Encontre a derivada da função g de x igual à integral de 0 a x da raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado dt. Então, vamos pensar o seguinte, essa função aqui, g, ela é a integral definida no intervalo de 0 a x. Então, nesse caso aqui, a gente pode considerar x como sendo uma variável que pertencente, no intervalo real positivo. E a função, que o integrando aqui, é a raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado. Então, quando a gente olha lá a função, da primeira parte do teorema fundamental do cálculo, podemos associar, então, aquela função f, vamos escrever assim, o f de t, como sendo a raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado. Ok? E veja que a função g de x ela já está definida de forma semelhante ao que temos lá na função. Tá? Então, podemos dizer que a derivada do g de x vai ser exatamente a função f, Só que no lugar do t eu vou botar o x. Então, ele vai ser exatamente a função f de x, que fica igual a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Certo? Vejamos agora esse exemplo 2, que ele pede para determinar a derivada da integral de 1 a elevado a x ln de t dt. Tá? Bom, pelo teorema fundamental do cálculo, a primeira parte dele, essa integral, que seria aquela função g, ela está definida desta forma assim, g de x vai ser igual à integral, aí seria um número real a até a variável x, f de t dt. E aí, nesse caso, temos que o g' de x é o f de x. A gente sabe disso. É a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Só que aqui, o que é que acontece? Ao invés de ter um x, tem uma função que é o e elevado a x. Então, se eu tivesse que escrever como uma função composta, então isso aqui seria o equivalente, essa integral aqui, vamos botar assim, 1 a e elevado a x ln de t dt, Então, isso aqui seria o equivalente à função composta g de e elevado a x, certo? Então, logo, a derivada dessa função aqui seria a derivada da composta g de e elevado a x, tá certo? E aí, nesse caso, a derivada de uma função composta, a gente aplica o quê? A regra da cadeia, Então, vamos só recordar, o que é a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia é o seguinte, vamos dizer que tenhamos aqui uma função g de f de x, Temos essa função aqui composta. Então, a derivada
dessa função composta, ela vai ser quem? Vai ser a derivada da função de dentro, né, que é o f de x, vezes a derivada de g em f de x, né? Bom, seria isso daqui. Então, a derivada da função g em f de x, né? Então, a gente pode pensar da seguinte forma, né? Nesse caso aqui. Então, vamos pensar assim. Se a gente pensa aqui, né? Então, temos a derivada de quem está dentro, né? Que é o próprio e elevado a x. Então, vamos fazer assim. D de x de g de e elevado a x, né? Essa derivada é exatamente isso aqui que a gente está procurando. Então, vai ser a derivada de quem está dentro, né? Então, a derivada do e elevado a x vezes a derivada da função g em e elevado a x. Tá? Então, quando a gente aplica aqui, vamos subir aqui um pouquinho. Tá? Então, quando a gente aplica aqui, né, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Tá bom? A derivada de g em e elevado a x, então ela vai ser essa função, né? A derivada de g, que é o f de x, que seria, nesse caso, é o ln de t, né? Esse ln de t aqui. Sendo que no lugar do t eu vou botar o e elevado a x. Então vai ficar vezes o ln de e elevado a x. Pronto. Aí aqui eu vou aplicar a propriedade do logaritmo, né? Que propriedade do logaritmo eu vou aplicar agora, né? Vocês devem recordar que o log de a elevado a b, né? Isso aqui é o quê? É b vezes o log de a, correto? Nesse caso aqui, o a é o número e e o b é a variável x, né? Então, isso aqui vai ficar e elevado a x, esse e elevado a x é esse daqui, vezes o expoente x, né? Vem para fora do log, então fica x vezes o ln de e, né? E aí, vocês devem recordar que o ln de e, na verdade, é o log de e na base e, né? Que é igual a 1, tá bom? Então, no final, temos então que como esse ln de e, né? Vamos botar aqui. Como esse ln de e é igual a 1, então vai ficar, né, x vezes e elevado a x. Então, vamos ver agora esse exemplo 3, que ele pede para encontrar a derivada da função f de x, que é igual à integral de x a π da raiz quadrada de 1 mais a secante de t dt, certo? Nesse caso aqui, veja que o intervalo de integração ele está invertido em relação à definição que foi apresentada para o teorema, para a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, né? Que nesse caso aqui ele iria de um número real até a variável x. Nesse caso aí, a gente utiliza uma propriedade das integrais, aonde se a gente inverter os extremos aqui do intervalo, a gente troca o sinal, né, da integração. Então, eu poderia reescrever a função f de x, o f de x, né, como sendo menos a integral de π até x, né? Eu botei o menos porque eu troquei aqui esse intervalo, né? E o resto eu escrevo normal, aí fica 1 mais a secante de t dt, né? Pronto, vamos botar assim, certo? Então, esse sinal de menos eu poderia colocar ele aqui para dentro, né? E aí ficaria a integral de π até x de menos a raiz quadrada de 1 mais a secante de t, né? dt, né? Opa, fechar aqui, dt. Pronto. Aí dessa forma, temos que a derivada da função f de x, ele vai ser a função, né, o integrando, né? Então fica menos a raiz quadrada de 1 mais a secante de t, né, aqui.
Pronto. Então, vou finalizar essa aula aqui, né, com a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, com esses 3 exemplos. E mais uma vez eu reforço que a dúvida que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos ver a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, tá? Até o próximo vídeo, então.